percentis. Denominamos percentis os valores de uma série que dividem em 100 partes iguais. A formulazinha para percentis. PK, o percentil considerado, vai ser igual a LPK, limite inferior da classe que contém o percentil considerado, mais K vezes o somatório de FI dividido por 100, já que estamos falando de percentis, vamos dividir isso aí em 100 partes iguais, menos FANT, frequência acumulada anterior à classe que contém o percentil considerado, vezes amplitude da classe que contém o percentil considerado, dividido pela frequência da classe que contém o percentil considerado. Esse K ele vai ser igual a 1, 2, 3, 98, 99. Já que o P100 vai ser o todo, certo? Então vai de 1 a 99. Para definir a classe que contém o percentil considerado, K vezes o somatório de FI dividido por 100. A mesma regrinha que foi utilizada para quartis, no caso dos quartis foi dividido por 4, dos decis, que foi dividido em 10 partes, e agora dos percentis, dividido em 100 partes. É dessa maneira que a gente define a classe que contém o percentil considerado. Então vamos lá. O nosso exercício diz o seguinte, ó. A distribuição dos custos para a fabricação de um determinado produto. Determine o 8º percentil, o 20º percentil e o 27º percentil da distribuição. Então a nossa formulazinha para achar o P8. Ó. O 8º percentil. P8 vai ser igual LP8, limite inferior da classe que contém o 8º percentil, mais aqui, ó, 8 vezes o somatório de FI dividido por 100, menos FANT, frequência acumulada anterior à classe que contém o 8º percentil, vezes HP8, amplitude da classe que contém o 8º percentil, dividido pela frequência da classe que contém o 8º percentil. Tá aí. Então vamos lá. Para definir qual é essa classe, K vezes o somatório de FI dividido por 100. O nosso K é 8 vezes o somatório de FI. Bom, somatório de FI, somando tudo isso aqui, nós vamos ter 64. Então vai ficar 8 vezes 64 dividido por 100. 8 vezes 64, 512 dividido por 100, 5,12. 5,12. Então o 8º percentil ele se encontra entre os 5,12 primeiros custos. A gente fala 5,12
mesmo não tendo custo quebrado ali, ó, valores quebrados aqui, preciso de um número inteiro, mas só para a gente ter uma ideia, 5,12 primeiros custos. Aí a gente vem aqui para a frequência acumulada. Copio primeiro, ó, 8, 8 e vai acumulando, ó, 8 com 10, 18, 18 com 11, 19, 29, 29 com 6, 35, 45, 45 com 8, 48, 58, 58 com 5, 63, 63 com 1, 64. Então, o P8, o oitavo percentil, 5,12, até aqui a gente tem 8, então ele se encontra aqui, ó. O P8, ele se encontra na primeira classe. Retirando as informações, olha lá, o LP8, limite inferior da classe que contém o oitavo percentil, 450. 8 vezes somatório de FI dividido por 100, 5,12. 8 vezes o somatório de FI dividido por 100, 5,12. Fante, repare que nós não temos frequência acumulada anterior. Não existe. Então é zero. Fante igual a zero. Amplitude. A amplitude de todos os intervalos de classe aqui, ó, vão ser os mesmos. Então, a amplitude do primeiro intervalinho de classe, ó, de 450 a 550. Amplitude da classe que contém o oitavo percentil. Na verdade, de todos são idênticos. É 100. E a frequência da classe que contém o oitavo percentil, 8. Está aqui, ó, frequência da classe que contém o oitavo percentil, 8. Aí a gente vai lá para a nossa formulazinha para substituir os valores. Então, P8, o LP8, ó, 450, mais 8 vezes somatório de FI dividido por 100, 5,12, menos o Fante, 0, amplitude 100 e a frequência 8. Então, P8 vai ser igual, o oitavo percentil vai ser igual a 450 mais 5,12 vezes 100 dividido por 8. P8 vai ser igual a 450 mais 5,12 vezes 100. Vai dar 512. Dividido por 8. P8 vai ser igual a 512 dividido por 8, 64. 450 mais 64. Então, o oitavo percentil vai ser igual a 450, 514, 514. Como nós estamos pensando em custo, em reais ali, ó, 514. Esse é o valor do oitavo percentil desta nossa distribuição de frequência. O oitavo percentil dessa nossa distribuição de frequência, 514. Mais uma vez, ó, reparem que tem que ficar dentro do intervalo. O 514 ele está entre 450 e 550. Então, o oitavo percentil está resolvido. O 20º percentil, P20, olha lá, P20. LP20, limite inferior da classe que contém o 20º percentil, mais, aqui vai ficar 20 vezes o somatório de FI dividido por 100, já que nós estamos falando em
percentis menos FANT, soma das frequências acumuladas anteriores à classe que contém o percentil considerado, amplitude da classe que contém o 20º percentil, dividido pela frequência da classe que contém o 20º percentil. Tá aí a nossa formulazinha. Para definir qual é a classe que contém o 20º percentil, K vezes o somatório de FI dividido por 100. O nosso K vai ser 20, o somatório de FI 64, dividido por 100. Aqui é um 0 com 0, eu vou até simplificar. 2 vezes 64, 128, dividido por 10. Então, isso vai ser igual a 12,8. Então, o custo que representa, a classe que representa o 20º, que contém o 20º percentil, ela vai estar entre os 12,8 primeiros custos. Até aqui, ó, na primeira classe, a gente tem 8 custos acumulados. Aqui na segunda classe, a gente tem 18. Então, com certeza, o nosso P20 vai estar na segunda classe. Aí, retirando as informações, ó, o LP20, limite inferior da classe que contém o 20º percentil, 550 é a segunda classe, 550, 20 vezes somatório de FI dividido por 100, 12,8, olha lá, 20 vezes o somatório de FI dividido por 100, 12,8. Tá aqui, a gente já tinha feito para definir a classe que contém o percentil aí considerado. O FANT, frequência acumulada anterior à classe que contém o percentil considerado, ou soma das frequências acumuladas anteriores à classe que contém o percentil considerado. Esta é a classe que nós estamos trabalhando, anterior, 8. Amplitude da classe que contém o 20º percentil é de 100. Todas as amplitudes aí são iguais. E a frequência da classe que contém o 20º percentil, a frequência é 10. Ó, segunda classe. Na segunda classe nós vamos ter frequência 10. Aí a gente vai para a nossa formulazinha para substituir e determinar o valor do 20º percentil. Então, P20, limite inferior da classe que contém o 20º percentil, 550, mais 20 vezes somatório de FI dividido por 100, 12,8, menos o FANT, soma das frequências acumuladas anteriores à classe que contém o 20º percentil, 8, amplitude da classe que contém o 20º percentil, 100, dividido pela frequência, que é 10. Ó, um zero aqui, com zero aqui, ó, multiplicação e divisão, eu vou simplificar. Então, nosso P20 vai ser igual a 550 mais 12,8 menos 8, 4,8 vezes 10. Então, dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa. Então, o 20º percentil, ó, 550, mais 4,8 vezes 10 vai dar 48. O P20, ou seja, o nosso 20º percentil, 598. Como nós estamos falando em custo, em reais,
598 reais. Esse é o valor do nosso 20º percentil ali, certo? Vamos encontrar agora o 27º percentil. O 27º percentil. Então, P27. 27º percentil vai ser igual LP27, limite inferior da classe que contém o 27º percentil, mais 27 vezes o somatório de FI dividido por 100. O 27 é o percentil que nós estamos procurando, dividido por 100, porque isso é percentil dividido em 100 partes iguais, menos o FANT, frequência acumulada ou soma das frequências acumuladas anterior à classe que contém o percentil, 27º percentil, vezes amplitude da classe que contém o 27º percentil, dividido pela frequência da classe que contém o 27º percentil. Agora a gente precisa definir qual é a classe que contém o 27º percentil. Para isso, a gente utiliza essa regrinha. K vezes o somatório de FI dividido por 100, sendo o K o percentil procurado, no caso, o 27º. Então, 27 vezes o somatório de FI é o 64, dividido por 100. Então, isso vai ficar 27 vezes 64, 1.728. 1.728 dividido por 100. Isso vai ser igual a 17,28. Tá aí. Então, isso quer dizer que o 27º percentil está entre os 17,28 primeiros custos. Apesar que aqui nós deveríamos trabalhar com números inteiros, mas para ter uma ideia, então vamos lá. Até aqui, ó, tem 8 custos. Até aqui nós vamos ter os 18 primeiros custos. Como aqui deu 17,28, isso quer dizer que, com certeza, o P27 se encontra na segunda classe. Então aqui, ó, o P27 se encontra na segunda classe. Vamos retirar as informações aí. O LP27, o limite inferior da classe que contém o 27º percentil. Como ele está na segunda classe, o limite inferior, 550. O somatório, 27 vezes o somatório de FI dividido por 100. A gente já tem, mas 27 vezes o somatório de FI dividido por 100, que é essa parte da formulazinha, 17,28. O FANT. FANT, frequência acumulada anterior à classe que contém o percentil, 27º percentil. 27º percentil está aqui na segunda classe, acumulada anterior, 8. Amplitude. Amplitude da classe que contém o 27º percentil, de 550 a 650, a amplitude vai ser de 100. A frequência da classe que contém o 27º percentil. Segunda classe, a frequência é 10. Frequência da classe que contém o 27º percentil, 10. Aí a gente vem para a nossa formulazinha substituir os valores encontrados, os valores retirados da nossa tabelinha. Então, o 27º percentil
o limite inferior da classe que contém o 27º percentil, 550, mais o somatório de F, 27 vezes o somatório de FI dividido por 100, 17,28, menos o anterior, frequência acumulada anterior, o FANT, menos 8, amplitude de 100, tá aqui, ó, e a frequência de 10. Ó, um zero aqui com zero aqui, eu vou cortar, ó, multiplicação e divisão, operações inversas, já vou simplificar. Então, P27, 27º percentil, 550 mais 17,28 menos 8, 9,28 vezes 10 dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa mesmo. Então, P27 vai ser igual a 550 mais 9,28 vezes 10, 92,8. Então, P27, o 27º percentil, 550 mais 92,8, 642,8. Então, o nosso 27º percentil, como nós estamos falando em custos, esses custos em reais, 642,8 reais. Esse é o 27º percentil. Tá resolvido aí o nosso exercício. Então foi falado de quartis, de decis e de percentis, que são medidas de separatrizes. Certo? Tá feita a nossa aulinha aí de hoje.